Olá, caríssimos! Estamos aí iniciando mais uma aula do nosso curso técnico em mecânica da disciplina de tecnologia de processos. Na aula de hoje, iremos tratar o processo de fundição, ou seja, vamos conhecer esse processo de conformação de material, vamos conhecer os principais métodos utilizados, como se dá a solidificação dos metais, quais são as vantagens que esse processo traz e quais são os cuidados que precisamos ter com ele. Ok? Vamos iniciar então a nossa aula? Ok, nosso processo de fundição, então, nós podemos dizer que ele é basicamente o primeiro processo da mecânica. Ou seja, não existe processo com metais sem iniciar pela fundição. O processo com os metais, então, inicia pela fundição, ou seja, pela fusão do metal. Como nós já vimos na aula anterior, a metalurgia consegue delimitar áreas para estudar o processo da metalurgia em si. E é através da extração, então, dos minérios que nós podemos, da extração do metal que está nos minérios, que nós podemos, então, agregá-los todos em um único material ao qual nós poderemos utilizar para trabalhar. Ok? E é nesse processo de extração que se dá a primeira fundição. O material depois ele pode ser moldado em lingotes para depois passar por outros processos de conformação, inclusive por um novo processo de fusão, onde neles serão agregados outros elementos de liga, para aí sim atingir a liga do material que você pretende para poder iniciar o processo. Ok? E quando nós pensamos nesse processo, nós pensamos nos diversos metais que podem passar por esse processo, ao qual nós podemos então executar a fusão desse metal para aí sim poder conformá-lo conforme a necessidade para o nosso produto. Quando então nós pensamos nisso daí, nós pensamos em duas características básicas que nós devemos avaliar no metal. Seu ponto de fusão e sua fluidez, ou seja, qual que será o ponto, qual que será a temperatura que precisa atingir nesse metal para que ele possa entrar no seu estado líquido, e quando ele estiver no estado líquido, qual que será a sua viscosidade, como que o metal irá fluir para ele poder ser propriamente utilizado então nesse processo, ok? E finalmente nós precisamos pensar em como iremos solidificar esse metal, como vai se passar o processo de solidificação. Por isso, eu gosto muito dessa temática, onde a fundição é o processamento de fusão e solidificação conformada do metal, ok? Você pensa na fusão, mas você pensa também no que você vai extrair, na solidificação, na forma final que você pretende obter no seu material, ok? Então, tratando da fusão, nós podemos conhecer os mais diversos materiais, as mais diversas peças que foram fabricadas através desse processo. Podemos ver aí diversos elementos, como o bloco de motores, como outros elementos aí próprios, determinadas polias. E vemos aí o processo das mais diversas formas, acontecendo de forma manual, ele pode acontecer de uma forma mais automatizada, ok? Vemos aqui outra peça que pode ser obtida dele. Então, entendendo um pouco a fundição, nós precisamos entender como liquefazer os metais por calor. Aí nós vamos chegar aos determinados pontos de fusão de liga, ok? Em se tratando de metais, nós sabemos que cada material, quando purificado, ele tem o seu ponto próprio de fusão. Nós conseguimos encontrar pontos determinados para cada um dos metais. Contudo, quando nós tratamos de liga, quando nós tratamos de materiais combinados, ou seja,
você combina um determinado metal com outro, ou um metal com um material cerâmico, seja ele qual for, você aí não tem mais o mesmo ponto de fusão. Aí você vai ter um material que ele vai se formar em fases. E essas fases desse material que você consegue estudar para então chegar ao ponto certo de liquefação do metal através do calor. Ok? Após então essa liquefação, após você chegar a esse ponto, agregando então todos os elementos de liga que são necessários para atingir o material que você pretende, aí você vai partir para o vazamento do material. Esse é o próximo passo, então ele é vazado em um determinado molde. Esse molde vai ter características, ele pode ser diferente conforme o processo que você estiver utilizando, né? Em seguida você consegue obter então uma peça com uma geometria específica, a qual você preparou diretamente no molde, ok? Para estar então utilizando das mais diversas peças com as maiores complexidades propriamente. É dessa forma, portanto, as principais características do que forma o processo de fundição em si. Certo? Vamos pular para o nosso próximo slide, onde nós poderemos entender então quais são as vantagens de se trabalhar com o processo de fundição. O processo de fundição ele aplica-se a vários tipos de metais, ou seja, ele aplica-se a aços, ferros, a alumínio, cobre, zinco, magnésio e suas respectivas ligas, ou seja, as ligas de cada um desses materiais. Ele aplica-se então às mais variadas formas geométricas. Essa é uma grande das vantagens do processo de fundição, porque você consegue adaptar, então fazer a sua peça com uma forma geométrica, seja ela qual for, e fazer com que, através da fundição, ele se adapte a essa forma geométrica, que por processos que sejam eles de usinagem ou de conformação, levariam seriam muito custosos devido aos processos que precisariam ser empregados para isso, ok? E ele, principalmente, ele se adapta a praticamente todas as ligas de material. Todas as ligas de metais se adaptam a esse processo, ou seja, ele pode ser trabalhado com qualquer metal, o que não dá para fazer em outros processos de conformação ou mesmo em outros processos de usinagem, ok? Ele é um processo de baixíssimo custo. Mas tem o custo de você levantar um forno, preparar, de você utilizar de você utilizar um combustível, seja ele qual for, para poder estar aí aumentando a temperatura da matéria-prima. Sim, existe todo esse custo dentro do processo. Contudo, esse custo ainda é muito mais baixo do que seria o custo para fazer outros processos de conformação. Entende? E ele reduz bastante o custo com matéria-prima, uma vez que pouca matéria-prima é desperdiçada. Para você partir para fabricar determinada peça a partir da usinagem, você normalmente precisa de um bloco já preparado. Se a sua peça trata-se de um arco, simplesmente, você vai gastar praticamente todo o material de um bloco para conseguir chegar no molde desse material, no modelo desse material. Contudo, ele feito em fundição, ele pode ser muito mais aproveitado. Gasto muito menos material, né? Você vai utilizar um pouco mais do que o material que vai na peça e você consegue atingir praticamente o seu mesmo objetivo, ok? E ele também pode ser utilizado em projetos onde requer paredes estreitas. Você consegue então diminuir o seu projeto,
você consegue remodelar o seu projeto para o seu projeto, ao mesmo tempo ter uma diminuição no peso, né, na massa total de material que seria utilizada, como você também remodela ele para ele manter estruturas reforçadas que consigam distribuir as forças, os esforços previstos aí no seu produto, ok? E finalmente aí ele pode ser utilizado através da mesma matriz, ou seja, em processos onde você não tem a perda da moldagem, você consegue fabricar diversas peças utilizando somente uma moldagem, né? E mesmo aonde você perde a moldagem, você pode ainda utilizar o mesmo modelo para fabricar diversas peças e o processo de moldagem não é nada complexo, seja ele em que estado for, em que processo você utilizar para realizar a fundição, ok? Então ele tem essa alta capacidade produtiva, você consegue produzir praticamente uma grande quantidade de material através desse processo, utilizando um custo baixo. Vamos entender agora como se dá esse processo, quais os métodos que podem ser utilizados para se obter esse processo, para você estar realizando o processo de fundição. Bem, em primeiro ponto, como nós vimos, o primeiro passo é que você precisa liquefazer o seu material através de calor. Ou seja, você precisa de um forno ao qual você utilize para poder atingir o ponto de fusão do seu material. Esse forno, hoje existem mais diversas formas aí de forno para aumentar, então, para estar elevando o calor do seu material. Existem fornos com as mais diversas fontes de energia, ok? As fontes de energias hoje mais recomendadas são as fontes de energias voltadas mais para esse consumo. As fontes de energia, então, elas são as utilizadas, as fontes renováveis de energia. São as mais recomendadas hoje. Você estará se adequando ao mercado, se adequando, sua empresa estará voltada, então, para fontes energéticas aí, mais dentro do mercado atual. Quais são essas fontes, então? As principais mais utilizadas são a de gases liquefeitos, ou seja, gases vindo de petróleo. GLP é uma das fontes mais comuns, por ter aí um alto rendimento em relação a outras energias utilizadas, ok? E a outra energia mais comum é a energia elétrica propriamente. Existem diversos fornos aí, o mais comum é o de indução. Pelo forno de indução você consegue aumentar rapidamente a temperatura do seu metal, utilizando então uma alta frequência na indução para isso. A outra questão está em como você irá preparar a sua moldagem para poder estar recebendo um metal líquido e dar forma a ele, ok? Eu vou trazer aqui para vocês 4 formas assim que são que eu peguei assim que são as mais comuns, não diria nem as mais comuns, mas as variantes do mercado atual, ok? Nós temos a forma através de silicato e CO2, ou seja, a moldagem em areia. Nós temos também a moldagem por modelo perdido, ok? E a de molde permanente. E finalmente a moldagem na qual se utiliza injeção, ou seja, ela utiliza também molde permanente, mas ela utiliza pressão ao aplicar o líquido, o metal líquido na moldagem. Vamos entender agora um pouco mais a fundo cada uma delas, certo?
Então, na moldagem de silicato, você precisa ter o seu modelo já preparado e esse modelo, então, ele vai ser moldado com areia, ele vai ser preparado com areia. Você vai pegar o modelo, que normalmente é feito em madeira ou outro material aí que tem certa resistência, uma vez que ele precisa ser compactado, e sobre ele você estará então colocando a areia para moldagem. É uma areia preparada junto com o silicato, ok? E essa areia, após ser compactada sobre o modelo para tomar bem a forma do modelo, você vai estar aplicando o CO2. O CO2 vai fazer com que essa areia ela endureça, ela vai fazer uma reação, ela vai entrar em reação com o silicato e através dessa reação vai causar o endurecimento da caixa de moldagem, que é aí a sua areia, ela vai ficar no estado, no formato contrário ao modelo que você utilizou da peça. Ok? Uma das questões importantes que precisa ser verificada é que o seu material ele vai ter retração ao perder a temperatura. É normal dos metais, a maioria, mas nem todos eles. Os metais, eles conforme eles sobem de temperatura, eles tendem a dilatar. E como o seu metal já estava em uma temperatura alta quando você o coloca na caixa, ele vai tender a retrair conforme ele vai perdendo então o calor, certo? Então o modelo ele deve ser pensado nesse aspecto. Ele deve ser um modelo feito com um percentual maior para que o seu material possa então retrair e ficar nas medidas ideais aí da sua peça final, ok? Então essa moldagem do modelo deve ser feita tanto uma superior quanto uma inferior. As duas serão montadas e quando montadas então uma sobre a outra, é muito importante deixar aberto então o canal, um determinado canal por onde será vazado o metal líquido. Um segundo canal, que é um canal que nós chamamos de canal de rechupe, ou canal do maçalote, por onde o metal, conforme tem a sua retração, ele vai poder puxar parte do metal ainda líquido para dentro de si, para não ter defeitos de fundição, certo? Então, quando a moldagem é montada uma sobre a outra, tendo só os canais na parte superior, o metal líquido então é colocado no canal de descida, né? E ele vai tomar então o formato da peça que estiver moldada lá, né? Essa peça depois ela vai se solidificar junto com os canais. Esses canais precisam depois ser rebarbados, ser retirados, para aí então você ter a sua peça final, certo? Esse é o processo comum por silicato e CO2, também conhecido como areia verde, ou existem aí outras formas de se chamar esse processo. É o processo mais usual de areia, que podemos dizer também é o processo mais antigo, o mais artesanal e ainda muito usado na indústria, eu diria não na indústria de grandes fundições, mas nas pequenas indústrias, para pequenas fundições, pequenas peças em pequenas quantidades, ainda é utilizado esse método de fundição. Ok? Aí você tem, por exemplo, um modelo fabricado em alumínio, onde ele está fixado em placas de madeira. Através dessas placas de madeira fica fácil você colocar o modelo na posição correta, para aí então realizar a moldagem. Aí nós temos uma foto da moldagem sendo fabricada em areia, ok? A caixa de madeira é preparada para reter toda essa areia, né? Para que ela possa então ser comprimida em volta do modelo. Okay? Esse é o processo de compressão. Essa é uma caixa menor, vocês podem verificar aí. Pelo processo de compressão, então, o molde toma a sua forma, toma a forma do modelo que está dentro dele.
e você tem então o processo de vazamento nesses modelos, ok? Que normalmente são feitos também manualmente, uma vez que o molde é feito manualmente, o vazamento também tende a ser feito de forma manual, certo? Ali temos uma panela, foi retirado o material do cadinho e está sendo então vazado nesse modelo de areia que tem forma octagonal, ok? O outro processo agora é o de modelo perdido. Como que ele é realizado? Então, ele é fabricado através de uma matriz. Essa matriz ela já vai ter o formato do negativo da peça que precisa ser fabricada, já considerando o percentual de retração. Okay? Então, nessa matriz é fabricado o molde, o modelo, na verdade, de cera. Ele pode ser feito de cera, pode ser feito de outros materiais. Esse molde, inclusive hoje, através da tecnologia da impressão 3D, é muito comum estar sendo feito moldes perdidos através da impressão. Tá? Então, esse molde aí, ele pode ser fabricado em cera ou algum outro material. É comum também utilizar-se isopor, uma vez que o isopor, quando você aquece ele, ele vira gás. Então é fácil depois você retirar o modelo de dentro da moldagem depois. Tá? Mas era comum, o processo mais antigo era a utilização de cera. Então a cera então é moldada no formato então da peça. Depois ela é agregada numa árvore. Nessa árvore são colocadas diversas peças. Esse processo normalmente é utilizado para a fabricação em maior escala. Essa árvore então ela é revestida de algum material aí refratário. No caso, esse material ele pode ser preparado então em formato como se fosse uma lama, um preparo aí de uma mistura para poder então tomar forma sobre a cera ou sobre o modelo propriamente, ok? Uma vez então é realizada a secagem desse material, nós sabemos que o material refratário, uma vez seco, ele permanece naquele formato e ele não vai se mudar pelo calor, ok? Então é depois retirado o modelo perdido, ou seja, se for feito de cera, essa cera é derretida e retirada do interior dessa moldagem que ficou com o material refratário. Okay? Se ele for feito de isopor, esse isopor então é aquecido até ele se tornar gás e ser retirado então de dentro dessa moldagem, certo? Essa moldagem então é novamente preparada, né, para aí então receber o calor e então é colocado o metal derretido na moldagem. Uma vez que o material se solidifica, aí se pode quebrar a moldagem, ok? E se preparar o material, né? Fazer os devidos acabamentos. Aqui nós temos árvores de determinado material, onde já são os modelos ainda de cera, que depois eles recebem o material refratário, né, formando a casca propriamente. E depois vocês vão ver aí o metal sendo então vazado nestas cascas, ou seja, ele sendo vazado aí nessas moldagens preparadas, ok? E nós temos agora o molde permanente. O molde permanente, ele é normalmente realizado de um material metálico, no qual esse material ele vai ter então um ponto de fusão superior ao ponto de fusão do metal que será fundido através desse processo. Então esse metal ele é usinado no formato do negativo do produto final. Essa usinagem também já é preparada
com os pontos de maçalote e os canais próprios para fazer o vazamento. E essa moldagem, então, que foi usinada, é preparada e fixada. É muito importante que a fixação dela seja muito bem feita, porque a força que exerce o metal derretido nas moldagens é uma força muito grande, podemos dizer assim. E essa moldagem precisa ser bem preparada, ok? E também para que o encaixe aconteça de forma perfeita, né? Para que um lado não fique diferente do outro. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, essas moldagens aqui, usinadas em aço. Nós temos aqui, ó, a forma como é feito aí uma cabeça de pistão, no qual são preparados então os dois moldes e um macho colocado ali no meio. Esse macho é o que cria essa forma dentro da peça que será fundida, tá? Então, uma vez que estão preparados todos as moldagens e o macho, é fechada essa caixa e é vazado o metal fundido sobre ela, ok? No interior dela. Nós temos aqui, então, por exemplo, essa moldagem aqui, a qual ela foi fechada e bem fixada. Então, em seguida, nós temos a imagem do vazamento do metal no interior dessa moldagem, ok? Aí nós estamos vazando alumínio. E, finalmente, nós temos o processo de injeção de metal, ou seja, o processo de molde permanente com a fundição sob pressão. Então, nesse processo aí, segue-se o mesmo padrão. Um molde permanente é preparado, a fixação dele precisa ser feita com uma proteção um pouco a mais, porque agora o metal será colocado sob pressão dentro dele. Então ele é preparado dentro de uma máquina, essa máquina realiza o fechamento propriamente. Então você depois coloca o metal fundido no local, num tubo apropriado para isso, onde um pistão vai exercer a força, vai exercer pressão nesse metal, para que ele possa então tomar todos os pontos respectivos aí da moldagem e tomar a forma do metal final, do produto final, né? Nós temos aqui outra ideia própria desse processo sendo realizado, na qual o pistão então ele fica praticamente dentro ali da área onde o metal está fundido, ok? E aqui nós vemos a máquina que realiza esse processo, ok? Na qual você tem o cilindro aqui atrás que realiza a pressão sobre o metal derretido, ok? Você vai ver cilindros também do outro lado que eles fazem a abertura e o fechamento da moldagem para poder então extrair as peças prontas e depois fechar a moldagem novamente para a fundição de uma nova peça. Certo? E aqui você vê peças que são fabricadas através desse processo de fundição por injeção. Ok? Você tem aqui tanto as moldagens quanto as peças finais. Vamos agora entender como se dá as operações no processo de fundição. Ok? Então, a operação inicial é a fabricação do modelo. O modelo precisa então ser fabricado, ele deve ter o mesmo formato da peça do produto final que você precisa obter, logicamente levando então um percentual a mais devido à retração do material. Isso deve ser calculado considerando qual material que será fundido, ok?
Essa fabricação então do modelo pode ser nos mais diversos materiais possíveis. Ele pode ser fabricado mesmo em madeira. Se for um modelo perdido, ele pode ser fabricado então em cera, isopor. Se for um modelo para ser reutilizado, ele pode ser em madeira, em alumínio ou mesmo em aço. A ideia normalmente é que o modelo ele precisa ser resistente quando ele for reutilizado e ele precisa então ter uma certa resistência ao desgaste, principalmente porque ele vai estar sendo colocado com material abrasivo se ele for utilizado em areia, e que essa resistência então ao mesmo tempo não permite que ele seja muito caro, ok? O modelo normalmente tem que ser ali num valor adequado para ser fabricada a quantidade de peças possíveis. Através do modelo é que você vai fabricar então a moldagem. A moldagem, então, diferente do modelo, é o inverso, é o negativo do modelo. A moldagem, então, se ela for fabricada em areia, essa areia então deve ser preparada com silicato, ou se essa moldagem for fabricada em outro material, refratários, então, materiais refratários que podem ser utilizados aí para a fabricação da moldagem. No caso da moldagem perdida, ele é preparado então aquela casca de material refratário, né? E essa moldagem então deve ser preparada com o auxílio do modelo. No caso das fundições com moldagem fixa, com moldagem na qual você não perde o molde, esse molde então ele deve ser usinado, preparado usinado, e não há necessidade da fabricação do modelo. Pula-se ali a primeira etapa. Então depois você tem a preparação do material, ou seja, você vai fazer a separação e a preparação do material para atingir a liga específica que você precisa. Então, normalmente, dificilmente é realizado hoje fundições com materiais puros. Então, normalmente, para atingir uma liga específica, seja ela uma liga de cobre ou uma liga de alumínio, você precisa preparar e calcular as quantidades de material ou de ligas já preparadas para ser utilizado no forno e ser colocado também no devido momento. Né? O material ele não é inserido inteiro no forno para ser aquecido. Ele é colocado no seu devido momento, devido a diversos fatores aí que o material sofre enquanto ele está passando pelo processo de aquecimento, né? Então você vai depois iniciar o processo de fusão, ou seja, você vai ligar o seu forno com o material lá dentro ou ir colocando o material aos poucos no seu forno aí aquecido. E uma vez que você tem o seu material no seu ponto de fusão, onde você vai ter a fluidez necessária do seu material, aí sim você parte para o vazamento. O vazamento, então, é o derramamento desse material no interior da moldagem. Esse vazamento ele pode ser feito simplesmente por gravidade, como ele é feito no processo por silicato, no processo por modelo perdido, né? Por modelo de cera perdida. Ele pode ser feito também por pressão, né? No caso, esse vazamento ele não se dá pela gravidade, mas pela pressão do pistão na realização aí do último processo que nós vimos, o processo de injeção. Tá? E nós temos ainda alguns outros processos que usam outras formas de realizar o vazamento. Ok? Uma vez depois de vazado, você vai então esperar a solidificação. Essa solidificação ela pode ser feita de forma controlada. Uma vez que está realizada a solidificação, você precisa fazer a desmoldagem. No caso dos moldes que são fixos, ao qual você não o perde, você precisa então fazer essa desmoldagem com o determinado cuidado para você não ferir, para você não estragar o seu molde, ok? E no caso da moldagem, aonde você vai perder o molde, trata-se simplesmente da quebra desse molde para então retirar o material que está em seu interior. Temos então
após a desmoldagem, a rebarbação desses materiais. Então, por exemplo, você vai ter os canais que ainda estão presos à sua peça, você vai ter, então, no caso de um molde preparado para fundir várias peças, você vai ter várias peças interligadas, você precisa, então, cortá-las, separá-las todas e retirar o excesso de material que ficou devido à moldagem que foi utilizada para fundir esse material. Uma vez que você tirou todo esse excesso, você simplesmente vai dar acabamento. É muito comum utilizar o acabamento do jateamento por areia, né, jateamento por esferas de vidro, para dar o acabamento aí aos materiais fundidos, certo? E isso depende muito do tipo de processo que você utilizou, a qual alguns processos ele já tem uma rugosidade própria que é dado através da moldagem, certo? Então, seguindo agora aí, vamos entender algumas questões que são importantes dentro da fundição. Uma das questões é a da solidificação do material. O material, ao ser solidificado, ele vai passar aí por um processo da seguinte forma. Como nós estudamos na aula passada, os metais eles vão em cristais, ok? Essa formação de cristais, então, ela inicia por um mero ponto, né, uma cristalização. Então, o metal que ele está líquido, suas partículas, suas moléculas, então, estão soltas e com maior movimento enquanto estão fundidas. Elas começam, então, a se solidificar, elas começam a tomar a forma do cristal propriamente. E quando elas tomam essa forma, elas começam a crescer nesse formato e crescer principalmente nos pontos angulares desses cristais, ok? Então você vai ter, a partir da formação do cristal, depois você tem a dendrita. A dendrita, então, é quando o material começa a crescer exatamente pelos ângulos fechados que você tem aí do cristal. Então ele começa a crescer e se expandir até ele tomar uma forma maior e começar a se ligar esses ângulos. Uma vez que esses ângulos se ligam, então você começa a ter a formação de grãos. Os grãos então começam com os crescimentos da dendrita em diversos pontos onde inicia-se a solidificação e conforme então cada dendrita num sentido diferente ela começa o seu crescimento da sua formação, formam-se então os grãos, as separações aí no interior do material. Esses grãos, então, são o que formam o material. Normalmente eles são maiores durante o processo de fundição, mas eles são esses principais troca de esforços do material. Ok? Você tem o contorno do grão já bem formado aí, depois que o material se solidifica totalmente. E ao mesmo tempo que tem essa troca de esforços aí, você pode ter um material que ele pode se tornar quebradiço, uma vez que você tem alguns defeitos na formação desse grão, ou você pode ter materiais aí bem resistentes, uma vez que eles estão bem distribuídos. E uma das questões que precisa ser entendida durante a solidificação é que a solidificação, como eu já disse, ela faz uma retração no material. Como ela faz uma retração nesse material, esse material ele pode vir a faltar em determinado ponto um formato específico. Então, para que esse material não possa ter defeitos no seu interior, na forma que ele precisa ter, é preciso então criar ali um alimentador. Esse alimentador normalmente é chamado de maçalote. Ele é um ponto de alimentação do material, aonde é preparado para que esse maçalote
ou seja, esse local ele seja preenchido de metal, também líquido, para quando o material começar a retrair, ele começar a chupar, como é utilizado, a forma utilizada mais comum na mecânica, é o rechupe, ele começa a chupar então desse metal líquido para poder então tomar a sua forma, para poder cobrir a forma da retração, entendeu? Então esses maçalotes eles são preparados principalmente nos locais onde há maior concentração de material. Onde há maior concentração de material é onde normalmente vai fazer mais falta esse material. Então esses maçalotes eles são preparados principalmente com material refratário e um material que consiga que seja isotérmico, ou seja, que mantenha o calor no local, para que esse material ainda permaneça líquido, que ele seja um dos últimos a se solidificar. E então, conforme o material, a peça se solidifique, ele possa então fazer esse repuxe, esse rechupe do material para dentro de si, ok? Outro problema aí que nós encontramos nos processos de fundição é o do desprendimento de gases. Os materiais, então, principalmente os materiais com maior viscosidade, eles costumam aprender gases entre o material líquido, né? E esses gases eles precisam ser liberados para que eles não formem bolha dentro do material solidificado, formando então um defeito ali. Existem diversas técnicas utilizadas hoje para que aconteça o desprendimento de gases. Existem materiais extras que são colocados na liga para que isso possa acontecer. E você tem aí tudo isso sendo trabalhado para que esses gases possam ser desprendidos e não formem isso, entendeu? Então, normalmente quando há um resfriamento muito rápido, não há tempo para esse desprendimento de gases e pode formar essas falhas aí no material, ok? Mas quando acontece então esse tipo de defeito aí, ele pode ser tratado. Normalmente quando é realizado a fundição de lingotes, aonde esses materiais vão passar por outros processos de conformação, não há problema. Ou seja, essas pequenas bolhas que se formarão no interior, elas sumirão durante os outros processos de conformação. E um outro processo que é realizado, existe o processo de impregnação, que ele é realizado exatamente para poder impregnar, para poder preencher essas pequenas bolhas, esses pequenos espaços que ficaram vazios no interior dos materiais. Principalmente quando existem a fundição de vasos, ou seja, de materiais que precisam ser vedados, que eles precisam ser isolados para que não exista o vazamento de determinados líquidos, de determinados fluidos. Ou seja, em vasos você vai ter pressão de fluidos, então você não quer que esses fluidos escapem por nenhum lugar. Então, quando se tratam de vasos que passam por processos de fundição, existe o processo de impregnação para que possa ser então totalmente vedado a peça fabricada por esse processo de fundição. Ok? Além então, só para ter mais uma ideia aqui, nós temos então que na contração de volume de materiais aí na solidificação, para alguns determinados metais aí nós temos quais são as variações desses metais. Nós temos então o alumínio, ele tem uma variação aí, uma perca de 6% aí do seu volume, do zinco é 5,1%, nós temos no ferro 3%, e nós temos metais propriamente, que na verdade no local deles perderem volume, eles ganham volume, como é o caso do galho, como é o caso aí do bismuto, ou o germânio, que ganha praticamente 5% na sua solidificação. Tá?
Chegamos então ao final de mais uma aula do nosso curso, ok? Vou deixar então esse vídeo aqui em aberto. Isso daqui foi uma breve introdução ao processo de fundição, esse processo que é tão complexo e tão utilizado na indústria metalúrgica. E vamos deixar aí um pouco em aberto para que o seu professor possa entrar mais a fundo, trazendo novas temáticas, alguns métodos diferenciados desse processo, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre ele, ok? Vamos então deixando aí que para a próxima aula nós estaremos conhecendo o processo de laminação, vamos conhecer os principais maquinários utilizados, vamos conhecer quais são as operações, as etapas passo a passo e quais são as vantagens desse processo, o que esse processo traz de vantagem em relação aos outros processos de conformação de metais, tá bom? Deixo aí para vocês alguns vídeos para que vocês possam conhecer um pouco mais a fundo. Deixo vídeos para vocês, então, do processo de injeção de alumínio, na qual deixo 2 vídeos, um na qual vocês poderão conhecer o processo um pouco mais robotizado, um pouco mais automatizado da injeção de alumínio, e deixo também um segundo vídeo aí que é do Telecurso 2000, muito interessante, que mostra aí um passo a passo tudo que você precisa saber sobre injeção de alumínio. Tá? Embaixo deixo aí para você o processo de fundição por cera perdida, tá? Nesse processo aí é uma empresa que desempenha esse processo aí já em maior escala e tem amplo conhecimento desse processo para que vocês possam conhecer um pouco mais aí e entrar mais a fundo nesse processo, tá certo? Então, fiquem nessa então e até mais!